dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 6 de maio de 2021 e o título é Dons. Todo mundo nasce com algum dom, algum presente a ofertar para o mundo. Cada um vem com uma dádiva que deixará sua marca na passagem pela vida. Alguns vêm com o dom da voz, para encantar e tocar corações. Outros com o dom da palavra, trazendo alento, encorajamento e amparo. Há os que vêm com uma quantidade enorme de empatia, sabendo modificar o mundo que os rodeia, doando e se doando. Outros trazem o dom da graça, do humor e transformam o dia dos que os cercam em pura festa e gargalhada. Alguns vêm com o dom do colo, são puro acolhimento, sabem ouvir e oferecer aconchego a um coração despedaçado. São infinitos os pacotinhos de algum tipo de amor que cada um traz dentro de si, para presentear o mundo com algo que o tornará um pouquinho melhor. Mas a todos igualmente é dado o dom da cura. Somos todos curadores através dos dons que trazemos. Uma linda música, um abraço, um gracejo, uma confidência, uma palavra ou um simples gesto podem tocar e modificar uma vida. São as bênçãos que trazemos para compartilhar com aqueles que cruzam o nosso caminho. Não viemos somente a passeio, viemos para transformar. Que sejamos generosos em ofertar nossas dádivas, pois o mundo que queremos pode e deve ser construído por nós, e que ele seja da mais pura luz. Vamos lá. Sim, isso é algo assim que todos nós, né, trazemos aqui alguma coisa para ofertar, para melhorar o nosso entorno, o nosso convívio com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos ambientes de trabalho. Sempre a gente tem algo para oferecer e também algo para receber. A gente está sempre trocando, né? Mas tem pessoas que às vezes elas acham que elas não têm nada para oferecer, né? Tem gente que se olha de uma forma muito diminuída, que se menospreza, que acha que não contribui, porque às vezes, quando a gente olha muito para fora e a gente acaba se comparando, a gente pode achar, né? Às vezes você compara com alguém que tenha muita visibilidade, sucesso, fama, a gente acaba se sentindo pequeno diante, né, de pessoas que têm aí, né, uma grandeza, né, que a gente talvez ache, né, porque nem sempre a gente conhece, né, tem aquela frase que fala que a gente conhece o palco e não conhece os bastidores. Tem pessoas até que às vezes a gente admira, né? E tem gente que idolatra, e às vezes aquela pessoa, aquilo que ela está oferecendo, aquele talento, aquela aparência de superioridade, às vezes é somente uma aparência mesmo, né? Por trás daquilo, a pessoa às vezes precisa de ajuda, não é uma pessoa tão forte quanto ela aparenta, não é uma pessoa tão feliz quanto ela aparenta, né? E hoje, em tempos de redes sociais, a gente vê aí, né, muita gente mostrando uma vida que é uma vida de filtro, né? De filtro de celular, que na verdade por trás não é bem aquilo, né? Muitas vezes a gente vê ali, por exemplo, casais que mostram aquele amor, aquela, né, parceria e tudo, e depois no dia a dia mesmo não é nada daquilo. Aquilo tudo é só para dar engajamento, para dar visibilidade, para dar trazer uma
compensação monetária, e a Alice vive, na verdade, um personagem que não tem nada a ver com a vida real. E o problema, às vezes, das pessoas que acham que elas não têm nada para oferecer é justamente se comparar a quem elas acham que fazem coisas grandiosas, sendo que cada atitude, cada gesto é importante e nenhum gesto a gente pode dizer que seja pequeno. Né? Se você consegue ajudar uma única pessoa, você já fez algo grande, você já fez algo importante. Cada atitude de bondade, de auxílio, às vezes uma palavra sua salva a vida de uma pessoa. Quantas histórias a gente vê aí de pessoas que, né, estavam no fundo do poço e uma única palavra, né, encontrou com alguém por acaso não, né, que eu não acredito em acasos, né, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí às vezes acontece de encontrar justamente uma pessoa, às vezes é você que está no caminho daquela pessoa, fala alguma coisa que muda totalmente, né, o sentido da vida daquela pessoa. E isso é uma coisa assim grandiosa, né? Que o fato de não ter visibilidade, de não ser algo divulgado, né, que viralize, não quer dizer que ele seja pequeno, né? Então, a grandeza dos gestos e do que a gente pode oferecer, o que a gente pode contribuir, não está no quanto ele é visto, no quanto ele é divulgado, mas na transformação que ele pode fazer, e mesmo que seja para uma única pessoa. É uma grande transformação, né? Imagina você conseguir salvar uma pessoa de alguma decisão aí que talvez ela tivesse pensando, né, algo irreversível, é algo muito grandioso, né? É uma missão, né, um propósito muito bonito, muito valioso. Então, esse texto fala justamente disso, de que a gente, todo mundo tem algo a oferecer, é que às vezes a gente não percebe, porque a gente tem aquela mentalidade de que só as coisas grandes é que tem valor, né? Só os grandes gestos, os grandes acontecimentos é que trazem alguma mudança, alguma transformação. E não é. As transformações acontecem nos pequenos gestos diários, né? nas nossas percepções, na atenção, no tempo que a gente doa, às vezes, para alguém, né? Aquele momento de escuta. Às vezes a pessoa só precisa falar. E se você é uma pessoa que para escutar, você já está contribuindo muito, você está auxiliando, às vezes, mais do que você imagina. Às vezes a gente ajuda, a gente faz coisas, a gente auxilia de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente, sem querer, você muda ali o dia de uma pessoa e você nem percebe que você fez isso. Né? Às vezes você cruzar, às vezes, com uma pessoa desconhecida, você dá um bom dia, você dá um sorriso, às vezes aquilo muda a energia da vida da pessoa e você não vai nem ficar sabendo, porque foi uma coisa ali casual. Casual não, né? Você foi colocado no caminho daquela pessoa para fazer essa transformação. Então, e nós temos esses dons. Tem gente que tem esse dom, por exemplo, da escuta. Quantas vezes, isso já aconteceu várias vezes comigo, de pessoas às vezes que você nem conhece e, e a pessoa se sente à vontade para falar da vida dela. Às vezes, primeira vez que ela está encontrando com você em algum lugar, ou num salão de cabeleireiro, ou num consultório médico, numa sala de espera, alguma coisa assim. De repente a pessoa começa a falar e fala da vida dela, sem nem te conhecer direito, porque sente aquele acolhimento,
sente confiança. E isso é um dom, né? Das pessoas, de você passar essa percepção para qualquer pessoa, né? Até uma pessoa estranha. E tem, lógico, tem os talentos, tem as pessoas que têm o dom da voz e podem com isso, né, cantores, levar mensagens. E aí tem os dois lados, né? Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Porque no caso, por exemplo, a gente vê muito cantor aí se desviando, né? Que eu acho assim, é uma pena, né? Porque a pessoa recebeu, né, aquele dom maravilhoso, né? Uma voz incrível e às vezes usa, em vez de usar aquilo para passar mensagens de positividade, mensagens que agreguem com valores, coisas boas para auxiliar, às vezes usa para passar mensagens justamente para desviar as pessoas. E a gente tem visto muito isso acontecer, né? As músicas hoje em dia, elas têm, produzem efeitos não muito positivos, principalmente, né? A gente sabe que tem uma turma aí que trabalha para o sistema e justamente com a intenção, né, de desviar realmente, de meio que destruir um pouco os valores, né, dos jovens, principalmente. E porque quando a gente fala, né, que as músicas de antigamente, eram as músicas boas, né? E se a gente comparar, realmente as letras eram diferentes, né? Tinham ali uma história, uma mensagem. É, mesmo, né, eu que sempre gostei de rock, e você escuta as letras, tinha ali, né, alguma mensagem para ser passada. Mesmo às vezes pessoas que tem gente que acha que o rock é coisa, né, das trevas e não sei o quê, mas se você prestar bem atenção nas letras, é, elas têm muitos falavam de coisas que hoje a gente está tendo uma percepção, está tendo consciência de coisas, de mensagens que já eram passadas naquela época. Né? Você escuta, por exemplo, as letras do Iron Maiden, tenta, né, você pegar a tradução, prestar atenção, né, fala de coisas que a gente está tendo consciência agora. Recentemente eu li um livro e tem uma passagem que o personagem está conversando com um abade lá do Monte São Michael, ou São Michel, não sei como que é a pronúncia, né? Lá na Normandia, né? Que é famoso, famosíssimo, né? Aquele que tem o Monte de São Miguel, Arcanjo, que é um lugar assim que eu adoraria conhecer. E ele está conversando lá com o abade lá, né? O padre lá, né? Da abadia. E, ele é um padre muito interessante, muito. Você percebe que ele conhece tudo, né? É um padre muito culto, não sei o quê, conhece tudo de música, de literatura. E aí ele começa a falar com esse rapaz, né? Com esse personagem, sobre as letras do Ozzy Osbourne. E realmente, se você for olhar, né, porque ele tinha aquela fama horrível, né? Mas as letras dele todas não passavam uma mensagem negativa, uma mensagem ruim, né? Uma mensagem do mal, muito pelo contrário, né? Nas letras falava realmente do amor, né? De não disseminar o ódio, porque que o amor podia vencer o ódio. Tem músicas que ele fala, né? Dos senhores da guerra, né? Que era uma coisa muito cruel e que realmente eu acho que é o War Pigs que fala disso, porque era uma das minhas bandas favoritas da adolescência, que fala justamente, né, que os senhores, né, os controladores,
eles criam, né, as guerras, criam os conflitos, mas quem acaba sofrendo as consequências são quem? Os soldados, né? Porque eles ficam lá protegidos nas salas deles, só comandando. E quem vai para a linha de frente são aqueles que nem queriam o conflito, que não criaram aquela situação. E são eles que pagam, né, pelos desmandos de quem está na liderança, de quem está no poder, da ganância. Então, é, são letras que não estão falando de nada do mal, né? Estão trazendo ali verdades, né? Mas se criou ali né? Como ele tinha, como ele era aquele personagem, ele era no início ele era um jovem meio perdido, realmente, meio, né? Que caiu aí em vícios e tudo, mas as letras que ele escreveu falavam até justamente desse conflito todo que ele trazia dentro dele, né? E muitos, se a gente for olhar várias letras, né, dessas músicas, traziam essas mensagens, né, de uma consciência mesmo, né, de pensar nas injustiças, de serem contra essas injustiças, né? O rock era meio revolucionário, né, naquela época. E hoje a gente vê, infelizmente, os artistas de hoje acabam abraçando certas ideologias e acabam sendo meros marionetes, né, do sistema e trabalhando para ajudar no controle das massas, né? Isso é usar o próprio dom de uma forma negativa, mas cada um tem que dar conta, né, das coisas que faz com o que recebe, né? Quem grandes não tem aquela frase lá acho que é da tia do Homem-Aranha que fala, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, você tem um dom que poderia ser usado para ajudar de uma forma grandiosa e você usa isso para o mal, você vai colher em algum tempo, né? A lei do retorno, ela chega para todo mundo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente tem que justamente usar de forma positiva para receber também é, os resultados e as consequências de uma forma positiva, né? É o eco da vida. O que você joga, você recebe de volta. E, então, assim, esse texto é meio que para falar, né? Para a gente prestar atenção e valorizar os dons que a gente tem. Nunca achar que é pequeno, né? O fato de você ser uma pessoa que tem empatia, que você, diante das situações, você sempre procura colaborar, por mínimo que seja, mas você tem, né, essa atitude aí de empatia, ou então de ser uma pessoa que as pessoas encontram em você um amparo, um colo, um acolhimento, ou quando quem tem aí algum talento, né, é, ou seja, de cantar, de tocar algum instrumento, porque isso sempre a gente pode usar, né, para alguma coisa. Quando eu fazia o trabalho voluntário no hospital, então tinha umas pessoas, a gente cantava, né? Às vezes a gente desafinava. Eu mesmo não tenho, né, esse dom, né, do canto. Mas assim, junta várias vozes dá para enganar, né? Mas tinha alguns integrantes do grupo que realmente tinham vozes, tinha um rapaz, inclusive, que ele era cantor. E tinham os que tocavam, né? Inclusive que tocava em banda, então ele tocava super bem. Aliás, dois, né, que tocavam violão em banda, então tocavam super bem. E eles estavam lá usando o dom deles para quê? Para
como voluntários para levar um pouquinho de alegria para as pessoas que estavam lá numa cama de hospital, né? Às vezes a gente ia em asilo também, levar alegria para os idosos, que tinha alguns que às vezes nem não recebiam visitas constantes, né, dos familiares, e vários tipos de lugares assim, né, que a gente ia fazer esse trabalho. Então, assim, você está colocando o seu dom à disposição de usando para fazer o bem, né? Para ajudar, para levar alegria, para levar um pouquinho de alento, né? Para essas pessoas que estavam ali numa cama de hospital. E todos ali, por exemplo, tinha esses que cantavam, tinha o pessoal que tocava, aí tinha os que não cantavam nada, assim, tipo, eu cantava junto, né? Mas junto, mas assim, ali eu, por exemplo, tinha aquela coisa de chegar e de conversar e de uma forma alegre, sem tocar em assuntos assim mais delicados, às vezes não ficar perguntando para a pessoa, o que aconteceu com você, nada, né, não essa curiosidade, mas de levar sempre uma mensagem de ânimo, de alegria, de fé, né, de esperança. Então, conversar, brincar, então eu brincava, conversava, a gente fazia piada. Então, isso eleva a vibração, porque, na verdade, a nossa função ali, a função do grupo, cada um com o seu pequeno dom ali, o que a gente estava fazendo ali? Elevando a vibração daquelas pessoas para que a espiritualidade pudesse trabalhar ali com uma vibração mais elevada e trabalhar, né, na cura daquelas pessoas. Então, por isso que eu falo que todos nós temos o dom da cura, com essas habilidades que cada um tem. E lá a gente via isso, né, ali com muita clareza. Então, cada um tem essa possibilidade, então que a gente possa usar essas habilidades que a gente tem gente que faz crochê muito bem, tem gente que faz tricô muito bem. Aí quando chega aí época de frio, né, fazer cachecolzinho, ou então fazer roupinha de bebê para doar, né, que tem tanta instituição aí que acolhe mães, né, que estão em situação de carência total, então doa roupinha. Então, assim, sempre a gente vai ter alguma coisa de bom para compartilhar. É só a gente prestar atenção e procurar colocar isso a serviço, né, das pessoas que realmente precisam. Sempre que surgir uma oportunidade, estar atento e aproveitar a oportunidade. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando mais a gente do que o outro. Porque o trabalho voluntário, na verdade, ele, ele, ele traz uma energia de positividade para a vida de quem está oferecendo. A gente sente a energia da gratidão, ela é tão poderosa que aquilo vai transformando a vida da gente. E eu, assim, para mim era algo que eu adorava fazer e aquilo fazia muito bem para mim. Então, e não a gente faz não esperando o agradecimento, mas a gente recebe, mesmo que a gente não perceba, a gente recebe aquela energia de volta, né? Até mesmo da própria espiritualidade, porque a gente está colocando, estamos nos colocando, né, à disposição para auxiliar como instrumentos para auxiliar no trabalho que precisa ser feito. Então, é importante que a gente pare assim, né, para refletir e fala o que eu tenho para oferecer, né? E será que eu estou usando as minhas habilidades, os meus dons de uma forma positiva para contribuir, né? Então, esse texto eu vou terminar aí, então, esse vídeo com essa pergunta, né? O que eu tenho feito com os dons que eu recebi?
da espiritualidade do nosso Criador. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.